Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o podcast Bichos Tagarelas está no ar. Destaques desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023. O ano está acabando. Presidente Lula pede volta da paz entre as famílias brasileiras. Casos de violência doméstica, feminicídios e estupro crescem no Distrito Federal. Na segurança, a letalidade policial aumenta 20% em São Paulo. Projeto para cobrar o DPVAT fica para 2024 e falta verba para indenizar. Um impressionante recorde do agronegócio em 2023. Azeite de oliva extra virgem fica até 80% mais caro no Brasil. Carlos Kaminski. Estados Unidos tem inverno super rigoroso. Renato Rossi e o mundo do automobilismo. Podcast Bichos Tagarelas. E estamos encerrando o ano e casos de violência contra a mulher têm crescido aqui no Distrito Federal em 2023. Nos últimos números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, percebe-se um aumento de crimes de violência doméstica, feminicídio e estupro em relação ao ano passado. Outra pesquisa da pasta, que analisa descumprimento de medidas protetivas, também aponta incremento nos dados. A Secretaria divulga os números em diferentes balanços. Em relação aos feminicídios, há um painel com atualizações constantes, segundo consta no levantamento da pasta, com informações até 23 de dezembro. O Distrito Federal registrou 28 feminicídios em 2023. Outros 4 estão sob análise. Em 2022 foram confirmados 17 casos de mortes de mulheres da capital motivados pelo gênero e ainda um com causa sendo investigada. Já em relação aos casos de violência doméstica, os dados correspondem a registros de janeiro a setembro. Neste recorte, foram 13.519 crimes neste ano, quando o mesmo período temporal de 2022 contabilizou 12.722 crimes. Isso representa um aumento de 6,3%. Em números absolutos, a Ceilândia teve mais casos de violência doméstica em 2023, com 1.728. Mas o maior crescimento desses crimes ocorreu no Jardim Botânico, classe média, média alta aqui em Brasília, um aumento de 42% em relação ao ano passado. Também comparando o período entre janeiro e setembro de 2022 e 2023, as ocorrências de descumprimento das medidas protetivas de urgência subiram 12%. Foram 1.483 casos este ano, contra 1.324 no ano anterior. Outra estatística negativa de estupro também sofreu aumento. O Distrito Federal teve 600 crimes em 2023. Você sabe que muita gente tem vergonha, né, de notificar esse crime. E mais do que 581 no mesmo período de 2022. Neste ano, 65,7% dos crimes foram cometidos contra vulneráveis e 88,6% contra mulheres. Homens foram autores de 95% dessas ocorrências. Em relação ao local do estupro, o crime aconteceu dentro da casa da vítima em 69% das vezes. Outros 12% dos casos não tiveram lugar informado, 9% foram em local ermo, via pública, 4% no interior da escola ou comércio e 6% em motéis, parques ou interior de veículos. Podcast Bichos Tagarelas. E o Tarcísio Freitas em São Paulo, governador, em 12 meses de gestão, o governador cortou a verba destinada às câmaras corporais para o uso de policiais
defendeu uma operação no litoral paulista que se tornou o mais letal do estado desde o massacre de Carandiru em 1992. Viu o número de feminicídios e os problemas de insegurança no centro de São Paulo dispararem. Em contrapartida, o estado registrou a queda em relação a 2022 em homicídios dolosos, 11%, latrocínios, 1,48%, roubo de veículos, 6,9% e de cargas, 5,5%. Os números de furtos, no entanto, o índice que impacta diretamente na sensação de insegurança aumentou 3,3%. A gestão do ex-ministro bolsonarista interrompeu 3 anos seguidos na queda da letalidade policial. São 366 mortes em decorrência de intervenção policial, ante 304 no ano passado, um aumento de 20%. Né? A Operação Escudo, deflagrada após o assassinato de um soldado das rondas ostensivas da rota, né, responde só essa operação 28 mortes e marca um dos momentos de maior tensão do governo na área de segurança pública. As denúncias ganharam contornos mais graves após o próprio governo informar que parte dos policiais militares atuaram sem câmeras. O orçamento destinado aos equipamentos sofreu um corte de 37% em 2023, passando de 152 milhões de reais para 95 milhões. Tarcísio também chegou ao fim do seu primeiro ano de mandato sobre um recrudescimento dos casos de violência contra mulheres, os feminicídios, assassinatos de mulheres provocados em razão do gênero, saltaram 18% de 2022 para 2023, considerando o acumulado de janeiro a outubro. Então é interessante esses dados que o feminicídio está crescendo em todo o Brasil, e eu acho que também ele cresce em função da falta de punição ou uma punição muito lenta da justiça. Por isso que estamos nessa verdadeira pandemia de feminicídios em todo o Brasil. E olha só, Ricardo, depois de 3 anos sem a cobrança obrigatória do seguro por danos pessoais por veículos automotores terrestres, o famoso DPVAT, extinta no governo Jair Bolsonaro, faltam recursos agora para pagar vítimas de acidentes de trânsito e outras pessoas que teriam direito ao benefício. Sem 230 milhões necessários para pagar todos os valores devidos este ano, a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo com os restos do que foi arrecadado até 2020, adiou para o próximo ano, o ano que vem, agora 2024, os pagamentos relativos a acidentes ocorridos a partir de 15 de novembro. Na Câmara dos Deputados, a decisão foi de deixar para o ano que vem a discussão sobre o projeto de lei encaminhado pelo governo para recriar a cobrança do DPVAT. Segundo o último relatório quinzenal enviado pela Caixa Federal, que fiscaliza, mandando para o Ministério da Fazenda, que controla e fiscaliza as indenizações do DPVAT, até 1º de novembro houve 1.543 solicitações de acidentados de todo o país que não puderam ser atendidas. O relatório estima que, com base na curva histórica recente, 7.500 pedidos devem ser recebidos e rejeitados até o último dia do ano. Então é lamentável, né? Com o fim do pagamento, o Sistema Único de Saúde deixou de receber 45% de tudo que for arrecadado
pelo DPVAT. Então, 45 ficava com o SUS, né? Em 2016, o fundo DPVAT repassou 3 bilhões e 910 milhões ao SUS. Em 2017, o repasse foi de 2 bilhões e 670 milhões. Em 2018, ficou em 2 bilhões e 100 milhões. Em 2019, o repasse já diminuiu para 929 milhões, né? Começou com quase 4, né? Já com a tarifa desidratada, 148 milhões. Num primeiro momento, né, em 2016, eram 4 bilhões para o SUS. Agora, apenas 148 milhões de reais. Uma diminuição de 96% em 4 anos antes da fonte secar. Então, é uma coisa que o Congresso Nacional vai ter que enfrentar de frente, né? O Brasil registrou 31.468 mortes por acidente de trânsito em 2021, que são os últimos dados. O governo e o Congresso Nacional vão ter que encarar isso de frente, porque o SUS, para o SUS, quem está pagando a conta mais pesada é o SUS, e o SUS não tem esse dinheiro para pagar. Será que volta o DPVAT? Eu acredito que o DPVAT vai voltar. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, uma das maiores alegrias da vida é poder colher aquilo que se plantou. Por isso, eu me considero uma pessoa feliz. 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Aramos o terreno, lançamos as sementes, aguamos todos os dias. Cuidamos com todo o carinho do Brasil e do povo brasileiro. Criamos todas as condições para termos uma colheita generosa em 2024. Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil. É exemplo do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico e da Farmácia Popular. O PIB, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, cresceu acima das previsões do mercado. A inflação está sob controle. O preço dos combustíveis está caindo e a comida ficou mais barata. O dólar caiu e a Bolsa de Valores está batendo recordes. Geramos 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e mais de 80% das categorias profissionais também tiveram aumento real. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Com desenrola, milhões de brasileiros e brasileiras renegociaram suas dívidas com desconto de até 98%. Cuidamos com responsabilidade dos recursos públicos. Investimos onde era preciso investir, em parceria com estados e municípios, sem perguntar qual o partido do governador ou do prefeito. Aprovamos a taxação dos super ricos. Conseguimos um feito histórico: a aprovação da reforma tributária, algo que se tentava há 40 anos no Brasil. Além de estimular os investimentos e as exportações, a reforma corrige uma injustiça. Agora, quem ganha mais, pagará mais imposto, e quem ganha menos, pagará menos. Aumentamos os investimentos em saúde e educação, e estamos apoiando os estados no combate ao crime organizado. Além de armamento pesado, apreendemos 6 bilhões de reais em bens do narcotráfico, entre dinheiro vivo, apartamentos, mansões, automóveis de luxo e até aviões e helicópteros. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil voltou a ter um governo de verdade. Em 2024, vamos trabalhar fortemente para superar mais uma vez todas as expectativas. O Plano Safra 2023-2024 é o maior da história. A nova política industrial vai gerar mais e melhores empregos, mais qualificação e melhores salários. Com o novo PAC, 1 trilhão e 700 bilhões de reais serão investidos na infraestrutura, que o Brasil tanto precisa, com a geração de 4 milhões de empregos.
Recuperamos o diálogo com o mundo e a nossa credibilidade internacional. Passamos da 12ª para a 9ª maior economia do planeta. O país voltou a ser ouvido nos mais importantes fóruns internacionais em temas como o combate à fome, a desigualdade, a busca pela paz e o enfrentamento da emergência climática. O desmatamento na Amazônia caiu 68% em novembro. Aumentamos os investimentos em biocombustíveis e na geração de energia eólica e solar. Estamos dando os primeiros passos na produção de hidrogênio verde, a energia do futuro. Consolidamos o papel do Brasil como potência mundial na produção de energia renovável. Minhas amigas e meus amigos, o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias, colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. E ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias. Um Feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos. Um grande abraço. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal e nossos ouvintes do podcast Bichos Tagarelas, aqui é o Ricardo Weg, jornalista que está falando, empolgado com a vida. Passou o Natal aqui na minha família, nos reunimos todo mundo, não brigamos por causa da política, também pouco falamos, sobre esse assunto. E foi uma surpresa, dia 24 o presidente Lula apareceu aí na televisão, falando por quase 5 minutos e todo mundo parou, prestou atenção. Meu padrasto cruzou os braços assim, tipo se protegendo, mas os outros da família gostaram bastante da fala do presidente Lula e eu também prestei bastante atenção e destaco assim que dos 5 minutos, gostei dele ter falado aí do relançamento, de alguns programas sociais que já foram, inclusive, consagrados aí em outras gestões, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Farmácia Popular. Vi também alguns comentários de pessoas que reclamaram que faltou ele citar as ações sobre o meio ambiente, enfim. Mas na área econômica aí ele destacou a reforma tributária, a taxação de grandes fortunas. Eu anotei também aqui que ele disse sobre a diminuição do preço dos alimentos, dos combustíveis. De fato, a questão dos combustíveis e dos alimentos, a gente vê isso no supermercado, está acontecendo. A questão da equiparação salarial entre homens e mulheres também foi um destaque aí pelo presidente Lula neste primeiro ano, digamos assim, primeiro Natal. Também ressaltou a questão do aumento do salário mínimo, enfim, que está acontecendo. Achei bacana e anotei uma frase dele, ele disse o seguinte: o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. De fato, eu conversava aqui com minha mãe que é minha grande amiga, e ela foi professora, uma pessoa bem esclarecida, e a gente lembrava que o Brasil não era assim, dividido como aconteceu aí no último governo, tal. O pessoal trouxe um ódio, despertou uma coisa ruim, na nossa população, e o presidente Lula ressaltou isso. Ele disse, vou repetir aqui: o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país.
É isso. E também ele ressaltou o seguinte, abre aspas aí, fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo nesse fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país, disse o presidente Lula. Eu gostei bastante da fala do presidente, eu acho que é isso, nós somos um país único, né? Somos amigos, somos irmãos, somos um povo pacífico, e o presidente Lula ressaltou essas nossas virtudes. É isso, valeu presidente, obrigado, gostei de trazer a paz aí para a nossa ceia de Natal, valeu. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Olá Ricardo Weg, olá Fábio, aqui Carlos Kaminski diretamente de Orlando, na Flórida. Eu sei que vocês aí estão curtindo o verão maravilhoso, altas temperaturas, tomando aquela cervejinha na beira da piscina ou na praia e curtindo o verão no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é inverno e algumas regiões estão sob alerta de nevasca. Dakota do Sul, Kansas, Colorado e Wyoming, foi emitido um alerta pelo Sistema Nacional de Meteorologia para que as pessoas tivessem muito cuidado ao sair de casa nessas regiões e pegar a estrada. Muito vento, rajadas de vento de até 40 milhas por hora e acúmulo de neve de 5 a 11 polegadas na região. As equipes de manutenção de estradas estão trabalhando, mas mesmo assim a neve é muito forte, muito pesada. Vários acidentes também já foram registrados no dia de ontem, 25, muitos deslizamentos, muitos carros saindo fora da pista, e também no alerta também pede que as pessoas evitem trafegar nessas regiões e que, caso saiam, que carreguem dentro do seu carro kits para sobrevivência. E caso alguma coisa aconteça, algum dano, o carro saia da pista ou até mesmo uma colisão, que eles permaneçam dentro dos seus carros até a chegada do resgate. Então, é a notícia que eu tenho daqui, que o inverno rigoroso e com nevasca em várias regiões aqui dos Estados Unidos. Eu deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês e um excelente dia. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos fechando com boas notícias. As exportações do agronegócio brasileiro bateram o recorde de mais de 140 bilhões de dólares em 2023, segundo dados do Ministério da Agricultura, do ministro Carlos Fávaro. O crescimento foi superior a 3% em valor e de quase 10% em volume, na comparação com o mesmo período de 2022. Os principais impulsionadores dos negócios, segundo a pasta, foram, para variar, o soja, o complexo sucro energético e cereais, farinhas e preparações. Em termos de região, a Ásia destacou-se como principal destino. Foram 74 bilhões de dólares em exportações. Na sequência veio a União Europeia com 18 bilhões de dólares. A China manteve-se como importante destaque, absorvendo 51 bilhões de dólares em exportações. Levantamento do Ministério da Agricultura também mostra que o país fechará o ano comemorando a abertura de 76 novos mercados para produtos brasileiros em 38 países. Essas aberturas, segundo a pasta, são resultado da retomada do diálogo internacional e das relações diplomáticas do Brasil. O cenário é de novas oportunidades para os produtores do agronegócio nacional exportarem dezenas de produtos e acessar destinos até então inéditos.
O azeite de oliva tem sido um dos vilões da lista do supermercado dos brasileiros nos últimos meses. O item que é essencial para o preparo de pratos ou temperar saladas acumula uma alta de até 80% em importadoras do produto nos últimos 12 meses. O problema vem desde 2022, quando a Europa passou por períodos de seca e calor extremo, situações climáticas que desfavorecem o cultivo da azeitona. As oliveiras necessitam, no mínimo, de temperaturas que variam entre 8 graus e 10 graus durante o período de floração. No entanto, o calor extremo impactou muito nos países como Espanha, Itália e França, que representam mais de 60% da produção mundial. Com impacto climático, muitos produtores perderam até 1/5 das safras. Para a empresária Juliana Lapastina, da importadora Road Wine, menos garrafas estavam disponíveis no mercado. Dessa forma, o azeite de oliva virgem ficou 69% mais caro e os rótulos extra virgem acumularam um aumento de 80%. Isso no período entre novembro de 2022 e 2023. Nas lojas físicas ou no e-commerce, as garrafas com 500 ml custam, a partir de R$ 36. Vamos ver, se 2024 a safra, das oliveiras melhore. É interessante que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a Argentina e também o Chile estão produzindo as oliveiras, as azeitonas, que vão aumentar essa produção. E fora, as falsificações que a gente sabe que existem muitas falsificações que estão sendo vendidas. Aquela sempre desconfie do preço barato, Se é muito barato, você pode saber que não é um extra virgem. E tô doido para ouvir o meu querido amigo Renato Rossi, que entende absolutamente tudo de automobilismo. Alô, amigos do Bicho Tagarelas, o novo sucesso no Brasil. E nós voltamos aí ao tema do automóvel. Já passou o Natal que, do ponto de vista da realidade, porque houve até uma televisão que transmitiu ao vivo o Papai Noel sobrevoando o Brasil numa narrativa emocionada. Bom, para crianças é uma coisa interessante, porque a imaginação infantil é tocada por esse personagem, Mas para os adultos a coisa está bem mais difícil, Porque foi um Natal num mundo tremendamente conflagrado de tragédias humanitárias imensas. A maior tragédia nesse momento é a tragédia do extermínio, literalmente do extermínio dos palestinos. Um absurdo que vem fazendo Netanyahu, se colocando não como um líder de um país civilizado e democrático, mas como um carrasco nazista. E essas coisas são realmente muito trágicas, Agora, não dá para entender por que o senhor Joe Biden, que já tá perdendo a eleição para o canastrão Trump, não age e manda o cara parar com isso, A vingança já foi mais do que necessário, muito mais do que necessário, ultrapassou qualquer limite. O que nós temos ali é ethnical cleansing, Aquela famosa expressão que foi uma desgraça lá na Guerra da Bósnia, mas quando tinha dois fanáticos à frente daquela guerra, o Radovan Karadzic e o Ratko Mladic, o general carniceiro da Bósnia, e tocados por mensagens, por uma ideologia nazista e racista, os sérvios fizeram um barbarismo, fizeram um genocídio na Bósnia que deixou marcas até hoje.
em toda a região, em toda aquela região dos Balcãs. Eu estive lá por 2 vezes. A primeira vez não foi tão distante da guerra e havia marcas profundas naqueles habitantes da Bulgária, da Macedônia. Era um negócio muito desagradável se ouvir relatos dramáticos daquela guerra da Bósnia. Mas vamos deixar, né? Reitero meus votos, ainda que tardios, de Feliz Natal, e vamos falar um pouco de automóvel, né? E esse está sendo um momento muito complicado para essas marcas chinesas aqui no Brasil. Elas levaram o cartão vermelho no imposto de 35% nos veículos importados de qualquer região do mundo. Mas quem está exportando para o Brasil não é qualquer região, é a China. São os principais exportadores de automóveis para o Brasil. A China, que está numa expansão global de sua indústria automobilística por seus próprios méritos, eles durante 15 anos desenvolveram uma indústria elétrica poderosa, mas ela enfrenta o mercado interno chinês. Ele não está comprador em 2023. A China vem enfrentando problemas na sua economia, por exemplo, do setor de construção civil, construíram demais e não encontram compradores. Enfim, tem desajustes na economia chinesa que fazem com que as pessoas se retraiam no consumo. E estão sobrando este ano lá na China, tem a produção excedente da indústria automobilística, que se preparou para vender um número absurdo de automóveis, acima de 30 milhões, e não conseguiu desaguar tudo no mercado interno. Então, a China precisa exportar para os principais mercados. Até janeiro, um exemplo, a Europa deve receber 1.500.000 veículos exportados pela China, que já dominou completamente a Europa nórdica. Os países nórdicos hoje, você vê ali do 1º ao 10º lugar dos mais vendidos, na Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia. A Islândia eu coloco como um país nórdico, mas é uma ilha que fica ali entre a Inglaterra e a Noruega, e uma ilha que está num perigo tremendo de ser simplesmente extinta, né? Porque nunca teve tantas explosões de vulcões ao mesmo tempo, né? É muito trágico. Eu que conheço a Islândia, estive lá por 2 vezes, é um país belo, de paisagens lunares, mas está numa situação de altíssimo risco. Mas os mercados nórdicos preferem os carros chineses, que entram lá com preços altamente competitivos, carros elétricos de ótima qualidade. O mercado nórdico é dominado pela BYD, esta BYD, que chegou ao Brasil. Ela pode ser, até o final, até janeiro, ela pode ser a marca elétrica líder do mundo. Nesse momento, a marca líder é a marca do senhor Elon Musk, a Tesla, né? A Tesla que fabrica os melhores carros elétricos do mundo, não sou eu que estou afirmando isso, é a imprensa especializada primeiro-mundista. Mas chegam as marcas aí de cambalacho no mercado brasileiro, né? Além da Great Wall e da BYD, essas têm uma vantagem, elas receberam um imposto que eu acho, além de ser desagradável para esses fabricantes, é injusto, porque as duas estão investindo muita grana no Brasil. De cara, elas investiram mais de 6 bilhões. Nessa semana passada, a BYD, através de sucessivos comunicados à imprensa, a grande mídia brasileira, eles colocam que vão gerar 10 mil empregos já no primeiro semestre de 2024. Olha, isso é um número muito grande de empregos numa região de Camaçari, na Bahia, que ficou devastada pela saída da Ford. Eu tenho minha opinião bem definida, né? Eu acho que imposto é para quem não vai ficar aqui no Brasil. Os chineses não podem fazer do Brasil somente um entreposto de venda de carros, não tendo nenhum compromisso com o país. Isso a Kia já fez, aliás, a Kia coreana é muito viva, né? Tem um importador lá em São Paulo que ganhou milhões ou bilhões só importando sem pagar imposto, né? Embora o Brasil já tenha praticado esse imposto de 35%. Estão chegando também mais 2 marcas aí, a Omodo e a JQ, que são as marcas sofisticadas da grande marca Chery. A Chery já está no Brasil em associação com a Caoa, um grupo brasileiro. Quem não ouviu falar do Dr. Caoa, né? Carlos Alberto Oliveira, um cara que marcou época aqui no Brasil com lances muito ousados de
no setor automobilístico. Tem gente que achava os gestos do senhor Caô usados demais, né? Mas isso aí agora ficou no passado. Ele já morreu. Seu filho está à frente do Caoa e o Caoa está aí numa briga muito intensa com a Chery chinesa, que quer chegar no Brasil, colocar no Brasil essas marcas O-Model e JQ como marcas locais. Eles querem fabricar no Brasil e querem retomar de qualquer jeito a unidade industrial Jacareí, interior de São Paulo, que foi da Chery, foi comprada pelo Grupo Caoa, e o Grupo Caoa não fez nada com essa fábrica, um vexame, fechou a fábrica. Em vez de gerar emprego, gerar produção no Brasil, não, fechou. Um erro absurdo de um grupo econômico que está aqui no Brasil, se beneficiou, inclusive, de importações sem imposto, e não funcionou com essa fábrica. Agora a Chery quer retomar a fábrica e está fazendo gestões junto à Caoa. O Caoa tem 51% do capital dessa fábrica Jacareí. Será muito braba essa briga entre Caoa e a Chery. E o pior é que o Caoa depende ainda da Chery, porque ele recebe kits lá da China, kits para montar carros do Brasil, recebe grande parte dos componentes dos carros da Chery aqui no Brasil são importados da China. Não se sabe o que vai acontecer, mas, como eu disse, a minha opinião ela é definitiva, definida. 35% para aqueles que só querem fazer do Brasil seu entreposto comercial. E nós não temos a obrigação de sustentarmos 1 bilhão e 400 milhões de chineses que encheram o saco de comer cachorro e começaram a comer coisas melhores, sem dúvida nenhuma, bife que não venha do cachorro, e querem ter vantagens absurdas aí nos mercados mundiais. Isso aí não funciona. Isso é um capitalismo predador. Até o próximo podcast, amigos, aqui do Bicho Tagarela. Um maior prazer de estar com vocês. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, hoje, dia 26 de dezembro de 2023, você ouviu Bichos Tagarelas, o seu podcast com notícias sobre o Brasil e também os Estados Unidos em língua portuguesa. Voltamos amanhã, até lá. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.